Olá, sejam bem-vindos, alunos do nono ano. Eu sou a professora Odilene Santiago. Vamos lá à nossa primeira aula de História do nono ano. Lembrando que ainda estamos vendo os nossos conteúdos de revisão da série anterior, para que a gente fixe bem o conteúdo para poder, então, partir para os nossos conteúdos da nossa série. Vamos lá à nossa aula? O nosso tema de hoje é industrialização e o imperialismo nos séculos 19 e 20. Vamos falar agora sobre a segunda fase da Revolução Industrial. Lembrando que no oitavo ano, vocês viram aí um pouco da primeira fase da Revolução Industrial. Então, a partir de agora, nós vamos relembrar esse assunto. Vamos lá? A segunda Revolução Industrial aconteceu na segunda metade do século XIX. Vamos lá marcar aqui, século XIX. E representou um aprimoramento técnico e científico da primeira Revolução Industrial da segunda metade do século XVIII. Então vamos lá, vamos relembrar aí um pouquinho dessas duas fases. A primeira fase da Revolução Industrial, marcada ali pela transição do artesanato para o processo de manufatura. Lembram lá que o artesão fazia todo o processo sozinho nas suas oficinas, ele fazia todo o processo de forma artesanal do sapato. Vamos dar como exemplo um sapato. Então ele ia lá, cortava o couro, cortava as medidas certinhas do pé da pessoa que encomendava, ia lá e fazia todo o processo de forma artesanal. Só que esse processo artesanal, apesar de ser mais detalhado, era um processo que demorava muito tempo. Então você encomendava hoje, demorava vários dias, até meses, para você receber esse produto. Então era um processo demorado. E isso lá na primeira fase da Revolução Industrial. Então o que eles foram fazendo? Foram modificando e aperfeiçoando esse modo de produção, até chegar no processo da manufatura. Ainda era feito tudo de forma artesanal, manual, olha aí, manufatura manual, mas essa produção já começou a ser dividida. Então o artesão já não fazia mais a sua produção sozinho, né? Ele estava ali junto com outras pessoas dividindo esse trabalho. Então esse é o processo aí da manufatura. Então vamos voltar aqui ao nosso slide. Vamos lá, a cartela. Então, esse processo ocorreu quando? Na segunda metade do século XVIII. Né? A gente viu ali marcado pelo pioneirismo da Inglaterra. Então, a Inglaterra vai se destacar nesse processo aí industrial. Agora, né, a gente pode lembrar também que qual era a principal base aí dessa produção de energia? O carvão, as máquinas, né, nessa primeira metade aí do século XVIII, as máquinas nas indústrias eram movidas aqui à queima do carvão. Então vamos relembrar, passou do processo artesanal para o processo da manufatura e agora vem o processo chamado maquinofatura, que aí a gente já vê a questão da indústria de fato, né? Então a gente vê aí a entrada das máquinas nesse processo. Então a gente vê que aquele processo que era artesanal passou para o manufatureiro, que era dividido ali, né, o trabalho, o artesão já não mais fazia sozinho, então havia essa divisão do trabalho para que aumentasse a produção e diminuísse o tempo, né, que levava para aquele produto ficar pronto, até passar aí para o processo da maquinofatura, que vai agilizar ainda mais, né, esse trabalho. Então, lembrando aí, né, desse processo. Vamos voltar aqui ao nosso slide. Então, a segunda metade do século XIX, né, representou aí esse aprimoramento técnico e científico, como eu falei para vocês. Então surgem as indústrias, elas vão aí aperfeiçoar esse trabalho, vai ser um trabalho mais célere, né, mais rápido, né? Então vamos ver o que marcou esse período aí, essa segunda fase da Revolução Industrial. Marcada pelo forte desenvolvimento tecnológico aplicado principalmente às indústrias, né? Entre elas a indústria elétrica, química, metalúrgica, farmacêutica e a indústria de transportes. Trouxe para vocês aí algumas imagens do telefone ali do século XIX. Olha o telefone como era. Hoje o nosso telefone cabe ali no nosso bolso. Antes era um telefone de parede, né, mais robusto, de madeira.
você tinha que botar uma parte no ouvido e a outra você aproximava sua boca para poder falar. Então era algo bem grande, a gente está vendo aí, né? Esse, vocês podem estar vendo aqui, esse é o telefone aí do século XIX. Nós vemos aqui a prensa móvel. Hoje nós temos a impressora, né, que imprime aí os nossos trabalhos de aula. Nesse século XIX, as impressões eram feitas por meio da prensa móvel. Colocava a tinta, fazia a prensa e ela passava aquilo que você queria para o papel. Um marco importante também é a questão do automóvel. Olha aí o automóvel, os primeiros automóveis. Eu coloquei essa figura do automóvel porque vai ser um marco na segunda metade aí, né, nessa segunda fase da Revolução Industrial, a questão do automóvel. Então vai ser um marco aí, né? Vamos lá? É uma época de importantes invenções tecnológicas que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas e ajudaram também a aumentar a produção nas indústrias. Então, como eu falei para vocês, a produção vai agora, o quê? Além de aumentar essa produção, ela vai ser mais célere, vai ser uma produção em grande escala, mais rápida. Vão surgir aí formas de produção, entre elas aí a gente pode citar o Fordismo, né? Criado ali pelo criador da marca Ford, que é justamente para agilizar a produção. Um outro ponto a se falar é sobre a população. A população urbana passa a ser maior do que a rural. Antes, no século XVIII, a gente via aí que a população vivia principalmente no campo, né? Vivia ali da colheita, das plantações. Agora, a população urbana, ela vai ser maior. Justamente por quê? Porque vai haver o chamado êxodo rural, vocês estudaram isso lá em geografia, né? Que é essa migração que tem do campo para as cidades. Mas, professoras, eles vão para as cidades em busca de quê? Qual o principal motivo? Vão motivado pelos empregos, né? As cidades agora estão cheias de indústrias, né? E agora eles vão para essas cidades em busca de melhores condições de vida, vão em busca de emprego, né? Quanto à questão da energia, como funcionava, professora? Novas fontes de energia vão surgir nesse período. Entre eles, a gente vai citar aqui a utilização do gás, do petróleo. Lembra que eu falei para vocês no início da aula? Antes era tudo feito com base ali na queima do carvão, né? Agora a gente vai ver surgindo aí novas fontes de combustíveis, né? Importantes para a geração de energia. Então a gente vê lá que o carvão mineral, ele começa aos poucos a ficar em segundo plano. E agora vai ser utilizado mais o quê? O gás e o petróleo. Uso da energia elétrica na iluminação urbana, residencial e industrial. Lembrando a vocês que antes, né, não tinham as vias iluminadas, né? As vias eram escuras. Agora, a partir desse momento, a gente vê que a iluminação vai ganhar destaque. Então, surge aí a iluminação elétrica. Então, as ruas, as pessoas vão até mudar o seu hábito. Vão passar a andar mais nas ruas à noite, né? Que antes as pessoas tinham até um certo receio, porque as ruas não eram bem iluminadas. Então, surge a iluminação não só ali na parte das ruas, mas também a residencial e também a industrial. Vamos lá? Utilização do sistema de linha de produção nas indústrias. Lembra que eu falei para vocês? A produção agora não é mais artesanal. Não é mais artesanal. A produção agora não é mais através da manufatura. A produção agora ela é o que? Industrial. Ela utiliza o que? As máquinas, né? Então a gente vê aí essa linha de produção nas indústrias. Não sei se alguém já assistiu aquele filme do Charlie Chaplin, que os tempos modernos, ele mostra lá a linha de produção, né? As pessoas fazendo cada uma função, então cada um vai ter a sua função. Então, o primeiro vai colocar o couro, o segundo vai costurar esse couro, o terceiro vai fazer o acabamento, para até então ter o produto pronto. Então, a gente vê aí que vai ser uma linha de produção para otimizar o tempo, para acelerar essa produção. Então, o que faria lá em 5 dias, né, agora vai ser feito em um único dia.
né? Porque a divisão do trabalho, as pessoas vão ali dividir, cada um vai ter a sua função específica. Então, um corta o couro, o outro costura e o terceiro dá o acabamento final. Então, vai ser algo mais célere, né? A gente vai ver uma produção em grande escala e com um tempo menor. Vamos lá? Então, agora nós vamos falar sobre o imperialismo. Professor, o que o imperialismo tem a ver com a questão da industrialização? A gente estava falando da industrialização. Essas primeiras indústrias, para trabalhar nessas primeiras indústrias, as pessoas migraram, lembra lá, do campo para a cidade. Só que chega um momento que eles não têm mão de obra suficiente nos seus países. E eles acabam produzindo também muito e não tem quem compre. Então, o que eles fazem? A gente vai ter que ir para outras regiões, lá colonizar e pegar essas regiões e utilizar elas como mercado consumidor, ou seja, vamos lá vender os nossos produtos, vamos de lá extrair a matéria-prima que a gente vai utilizar nas fábricas e vamos de lá também extrair a mão de obra mais barata. Então, a gente vai ver aí essa disputa por esses territórios e por mercados também. Então, que vai ser ali um ponto-chave que vai ligar aí o imperialismo à questão da industrialização. Então, a partir de 1870, as potências capitalistas, como quem? Os Estados Unidos, que agora já era independente, né? A Grã-Bretanha, a França e o Japão entraram numa disputa por colônias ou áreas de influência. Quais foram as principais a serem exploradas por essas potências? Ásia, África e a América Latina. Isso mesmo. Essa expansão capitalista tinha um objetivo de dominação e é chamado de imperialismo ou neocolonialismo. Agora vamos lá aqui. É como se eles pegassem uma fatia, um bolo e fatiassem várias fatias e pegasse cada uma dessas fatias e desse a uma dessas potências. Então, é um bolo, né? É a Ásia, um bolo da Ásia. Vamos lá cortar, dividir aqui, cada um pega um pedacinho e vai explorar. Vamos pegar a África aqui, cada um pega um pedacinho, uma região e vai explorar. A essa exploração, a essa colonização, eles chamavam de neocolonialismo. Neo por quê? Porque é novo. É diferente daquele colonialismo utilizado por eles antes. Qual era o colonialismo antes? Antes eles chegavam para explorar a matéria-prima e para escravizar os habitantes daquela região. Agora não mais. Eles estão visando lá a questão da mão de obra, mas agora a mão de obra assalariada, mas com um salário muito pequeno. Né? A gente vê ali que eles continuavam ainda explorando e também em busca de mercados consumidor. Eu faço meus produtos e levo para as minhas colônias para vender. Então, eles estavam ali visando o quê? Somente lucros, né? Então, vamos lá ver o que motivou essas grandes potências a irem em busca desses territórios, como eu falei para vocês. Mas o que teria motivado essa corrida imperialista entre as grandes potências? O que elas buscavam em outras terras? E a gente vai responder agora essas perguntinhas aí. As grandes potências se voltaram para a África, Ásia e a América e Oceania em busca de, primeiro, oportunidades de investimento para seus capitais. Iam lá, eles tinham capital, estavam investindo capital, iam lá explorar ainda mais essa região. Que mais? Mercados, produtores de matérias-primas, como o carvão, o ferro e o cobre, que eles não encontravam lá nos seus países, eles iam em busca dessas matérias-primas nessas regiões. A gente sabe que, por exemplo, pedras preciosas também eram exploradas por eles, né? Temos aí na África explorado a questão do diamante, né? Foi muito explorada essa questão do diamante lá também. Outro ponto, eles iam em busca de quê? Mercados consumidores. Mercados consumidores dos seus produtos industrializados. Eles iam lá em busca desses mercados. Outro, ouro e diamante. Lembra que eu falei para vocês? As terras africanas riquíssimas aí nesses metais preciosos. Então foram também fonte de exploração. Terras e mão de obra para trabalhar na exploração mineral, nas plantações de café, cana-de-açúcar, amendoim, cacau e outras. Então, vemos aí a exploração da mão de obra. A mão de obra é essa barata que eles iam lá em busca de explorar. Ou seja, buscavam o quê?
terras, pessoas para trabalharem por pouco dinheiro ou até mesmo gratuitamente. Então a gente vê que esse imperialismo, esse neocolonialismo, ele foi com objetivos predatórios, de exploração. Eles foram lá para explorar essas regiões em busca de matéria-prima, em busca de mercado consumidor, em busca de mão de obra barata. Hoje, se você observar, tem regiões da África que até hoje fala português, outras o francês, outras o inglês, e é justamente desse período de exploração colonial. Então, eles falam essas diversas línguas porque foram colonizados por diversos povos, né, nesse processo aí. Então, além daquele colonialismo que fez deles, né, ali escravos, tem também agora esse novo colonialismo, o neocolonialismo, que foi ali a explorar ainda mais as suas riquezas, né, e a sua mão de obra também. Então, espero que tenham gostado da nossa aula. A gente vai agora para a nossa DLI. Olha aí, trouxemos aqui a nossa DLI, nossa primeira questão, é a única questão que a gente vai responder hoje, né? A gente vai ter aí, vocês vão escolher uma das principais invenções. Lembra que eu citei lá o telefone, a prensa móvel, o automóvel, e vocês vão ali escolher uma dessas principais invenções aí da segunda revolução industrial e comentar como deveria ser a vida das pessoas nas cidades antes dessas invenções. Vou dar aí um tempinho para vocês pensarem, façam as anotações no caderno, depois, né, passem para o chat, coloquem o nome de vocês, que no momento da interação eu volto e leio essas respostas junto com vocês. Vamos lá?
vamos aí para fazermos juntos a correção da nossa primeira questão, da nossa DLI. Estou vendo aqui no chat que vocês estão participando bastante. Lembrem sempre de colocar o nome, a escola, né, para a gente mandar aí o nosso muito obrigado a cada um de vocês que estão participando. São muitas mensagens, eu vou falar as principais aqui que eu cheguei a ler, né? Estou muito orgulhosa de vocês, da participação, é muito bom essa troca, esse momento de interatividade, é um momento muito importante para que a gente fixe bem o conteúdo, tá bom? Então vamos lá, eu li aqui que muitas pessoas colocaram que o que havia de mais importante, assim, uma invenção que marcou, que não se via vivendo sem é o telefone, né? Foi a carro-chefe aí das respostas. Por quê? O telefone, ó, por exemplo, eu agora estou aqui com o meu na mão, então o telefone é algo que facilitou a nossa vida. Imagina a comunicação antes do telefone, né? Uma comunicação aí mais demorada, a gente tinha que escrever a carta, pensar ali em todas as informações que a gente ia colocar, enviar, né? Tinha todo aquele processo de entrega. Então, às vezes, uma informação que acontecia hoje, chegava a notícia lá, talvez, né, 2 semanas depois, dependendo ali da distância entre as pessoas. Então, o telefone realmente é um meio de comunicação aí que veio facilitar, encurtar as distâncias, não é mesmo? E outra que eu vi aqui também é as pessoas falando da iluminação elétrica, né? Hoje em dia, quando vai embora a energia, meu Deus, né? A gente fica aí, quem em casa não fica aí agoniado, como diz, né? A gente fica ali, é o calor, é a falta de iluminação, fica mais escuro. Então, realmente, a iluminação elétrica é uma das invenções aí que ajudam muito. Eu vi também gente comentando sobre a prensa, que ela era muito grande. E lembrando que ela era manual, hein? Imagina, o trabalho manual ali de impressão dos materiais. Vi também as pessoas falando do carro. Aqui, a Yami Lee falou que o carro, as pessoas andavam a cavalo, então viajavam por dias a pé. E realmente, né, antes aí do carro, demorava muito esse percurso. Imagina, também eram feitos nas charretes. Imagina você ali entrar na charrete e balançando no caminho, né, nas estradinhas de terra. Demorava muito para chegar. Uma viagem, por exemplo, hoje, vamos fazer aí uma ponte aérea, que leva 1 hora de avião, né? Nesse período demoraria o que aí? Uns dias, né? Uns 5 dias de viagem, ali naquele balanço desconfortável. Então, o carro também é uma das invenções que com certeza veio ajudar. Estão falando aí que sem a televisão também as informações demoravam mais a chegar, né? Porque esperavam ali aqueles jornais impressos, realmente demorava muito, né? A gente vê ali muitas inovações ali que vocês comentaram e que realmente muda, mas as que mais foram faladas, Ian Alex, aê Alex, um abraço aí, obrigada pela participação. A gente vê aí muitas pessoas participando, muitas pessoas pedindo aí para mandar um salve para as escolas. Então, eu quero mandar aqui para a Escola Estadual Antenor Sarmento, para o CMPM 8, um abraço a todos os alunos aí de todas as escolas de Manaus que estão conectados na nossa aula. Sei que muitos de vocês já estão com fome, né? Aquele nosso horário ali próximo da hora do almoço, mas essa participação de vocês é muito importante e a gente fica muito feliz com todas as mensagens que a gente está recebendo, tanto no chat público, quanto também as mensagens que vocês estão enviando aí no chat privado. Então, muitas pessoas comentando. E agora vamos lá ao nosso gabarito, saber qual era a resposta, né, que eu trouxe para vocês. Então, vamos lá? A resposta era uma resposta pessoal, né? Por isso que eu falei para vocês, parabenizei a todos que compartilharam essas mensagens. Realmente é uma resposta pessoal, né? Você ia ver ali para você qual dessas inovações foi a que mais mudou a vida das pessoas, né? Então, você poderia ali descrever algumas dessas invenções ocorridas nessa época, como, por exemplo, a fotografia. Imagina você guardar a recordação de um momento. Hoje a selfie, né? Você chega aqui, pega o telefone, tira uma selfie, pega ali, posta a selfie, daqui a uns segundos, uns minutos, todos os seus colegas estão curtindo e comentando. Então, a fotografia, né, que marca aquele registro dos nossos momentos ali, né, seja um momento pessoal, um momento legal, um momento alegre, então a gente faz esse registro. Então, a fotografia, né, ali traz esse momento. Uma outra que eu trouxe aí no comentário é o cinema.
que nós estamos, inclusive, aí com um pouco de saudade, né, de irmos, mas que muitos estão aí, continuam vendo em casa. Mas imagina o cinema, que ele traz ali aquelas histórias, né, várias histórias de vários gêneros, de drama, de comédia, que nos alegram. Às vezes a gente tá meio tristinho, vê um filme e fica, oh, legal, volta, né, até mexe com a gente. Então o cinema é uma das invenções ali, das inovações que também foram ali, né, muito utilizadas, né, antes e agora mais ainda, né? O cinema ainda cortou ainda mais as distâncias. A gente pode ver algo que está se passando, né, em regiões distantes. A gente fica até com vontade, um dia eu vou aí nesse cenário, né? Outro é a eletricidade. Gente, sem eletricidade não seria possível a transmissão, por exemplo, das nossas aulas, né? A eletricidade que ali ajuda a gente no nosso conforto, com o ar-condicionado, com a energia, né? Ali pra gente assistir as coisas até de noite, então traz um certo conforto. O outro, o motor, a explosão. Sabe o motor a combustão? Por exemplo, hoje quando a gente liga o carro para sair, faz aquela explosão, então a queima, essa produção ali, essa explosão, faz o nosso veículo se movimentar. Então são inovações de extrema importância e que vieram o quê? Para facilitar a nossa vida. Então todas as inovações tecnológicas, elas são facilitadores da nossa vida. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até agora conosco na nossa aula. Espero vocês na próxima aula. Até lá!